O mundo está progredindo, mesma frase, tá? E os recursos tornam-se mais abundantes. Prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir ao banquete de um rei há 100 anos, ok? Então aqui no sentido de tempo decorrido, então só lembrar que é há 100 anos. Essa frase traz a seguinte mensagem. Então vamos aqui observar que na visão do autor, o mundo está progredindo, tá? Na visão do autor, o mundo está progredindo. Então veja que o verbo está aqui, ó, no presente indicativo. Então uma noção de continuidade, correto? Olha. E com isso, os recursos tornam-se mais abundantes. Olha só que interessante, né? Na visão do autor, então, o mundo está progredindo, que maravilha, e os recursos tornam-se mais abundantes. Então nós temos mais recursos ainda, que ótimo. Então, prefiro entrar em uma mercearia hoje, já que o mundo está progredindo, os recursos são mais abundantes, eu prefiro então entrar numa mercearia hoje, então o tempo atual, a ir ao banquete de um rei há 100 anos. Então, possivelmente não havia tanta abundância há 100 anos. E é isso que ele quer mostrar para a gente. Prefiro, então, as coisas de hoje às coisas do passado. Beleza? Então, a visão dele, uma visão otimista, de que o mundo está progredindo e que os recursos estão ficando ainda mais abundantes. Que coisa boa seria isso, né? Mas, vamos lá. E mesmo que a gente discorde, a gente tem que interpretar o texto. É a visão que esse autor teve, né? Essa frase traz a seguinte mensagem. Os tempos atuais são de crise econômica? Cara, na visão dele, os tempos atuais são os melhores, né? Do que há 100 anos, né? Opa, então não é a ideia de que são de crise econômica. Não, é de abundância. Está vendo só? O mundo sofre contínuas mudanças. O mundo está progredindo. Olha, é uma ideia de continuidade. E os recursos tornam-se mais abundantes. Ok. Então, há uma relação de continuidade aqui e os recursos estão mais abundantes. Prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir ao banquete de um rei há 100 anos. Bom, então, o que a gente percebe? A gente teve uma mudança do que havia anteriormente, o mundo está progredindo. Então, a forma como era antes, hoje nós estamos melhores. Nós temos em relação ao passado, hoje os recursos são mais abundantes. Então não poderia descartar a ideia de que o mundo sofre mudanças. E sofre contínuas mudanças, porque olha a relação de continuidade aqui, ó. O mundo está progredindo, correto? Então há uma relação de continuidade aí. Olha o emprego do tempo verbal aí, o presente indicativo, mais o gerúndio. Está vendo? Então se o mundo está progredindo, a gente tinha uma situação no passado e ele foi ocorrendo mudança, beleza? Ok, então poderia entender isso? Até poderia, não vou descartar aqui não. A gente vai à frente. O progresso nem sempre traz felicidade. Então aqui nesse caso, tem alguma relação de felicidade ou infelicidade? Não. Ele está elogiando o tempo atual, correto? E ao falar que o progresso nem sempre traz felicidade, seria uma crítica ao momento atual. Na realidade, não há crítica quanto a isso, então fora também. Beleza? Alternativa D. Os tempos antigos são superiores aos modernos. Na visão do autor é o contrário. Os tempos modernos são melhores que os do passado, correto? Então, na visão do autor é o contrário aqui, fora. A produção agrícola atual é de grande abundância. Eita, terror! A produção agrícola, o problema, a produção atual é de grande abundância. Poderia ser assim. Porque quando ele fala lá que os recursos tornam-se mais abundantes, significa então que há uma possibilidade de produção ser maior atualmente. Concorda comigo? Beleza. Só que a alternativa ele especificou para a produção agrícola. Mas só que esses recursos aqui não significa que seria voltado para a produção agrícola somente. Concorda comigo? Ou até mesmo nem estaria de acordo com a produção agrícola, a gente não sabe. Então, como houve uma especificação de produção agrícola aqui, que não tem respaldo no texto, que ele fala aqui sobre o quê? Sobre a abundância de recursos. Mas que recursos são esses, né? Não fala em relação à produção agrícola. Por isso, produção agrícola, essa especificidade aqui, não tem no texto, então sobra o mundo sofre contínuas mudanças. Vamos lá então. Quando ele fala que o mundo está progredindo, havia um status, né, anterior, e logicamente, se ele está progredindo, ele está melhorando nos dias atuais.
Então ele sofre mudanças. Ok. Como ele coloca uma ideia de continuidade, está progredindo e os recursos tornam-se mais abundantes, eu posso entender então essa ideia de continuidade. Ele está progredindo desde o passado até os dias atuais. Então cabe sim essa ideia de contínua mudança. Tudo bem?